Boa noite, seres de luz, sejam todos muito bem-vindos a essa série de lives que faremos durante o Carnaval. Nós começamos hoje, sábado, iremos até terça-feira, manifestando o campo da fluidez no planeta. Como o comando da luz, junto conosco, vai atuar neste momento no planeta. No ano passado, nós fizemos também, durante o Carnaval, esse trabalho. E esse ano foi solicitado que a gente voltasse e fizesse novamente esse trabalho de sustentação da paz, do amor, da harmonia no campo planetário. Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou começar dizendo logo para vocês uma coisa que para mim é muito importante, que não é uma coisa que eu comecei a falar agora, mas que eu preciso repetir para que todos nós tenhamos consciência. Você é um agente de transformação. Você é luz. E ao acendê-la, você modifica todo o contexto. Então, essa chamada é justamente para que a gente não se perca do nosso propósito. Não vá para as desculpas de que não somos aquilo que somos. Que a gente não se esconda atrás do véu da ilusão e façamos de conta que nós não podemos transformar, porque nós podemos transformar sim. Nós somos agentes de transformação. Nós somos luz e nós estamos acendendo essa luz. E quando a gente acende essa luz, a gente modifica todo o contexto. E o que é esse contexto? É toda a nossa vida, todas as áreas que estão interligadas à nossa vida, todas as pessoas com as quais estamos interconectados, com todo o planeta, com todos os seres, com todas as energias e todas as frequências. Nós viemos para esse momento de transformação e nós viemos para sermos esses agentes de transformação. Então, deixa eu ver vocês aqui. Leslie, Otília, Elizabeth, boa noite, meu amor. Almi, boa noite, Ercília, Flávia, Monique, sejam bem-vindos, e todos os outros que não se pronunciaram no chat. Itamar, bem-vindo. Então, vamos falar sobre a energia do Carnaval e tudo que a gente pode, nesse momento, fazer e manifestar. Então, aproveitem, convidem os amigos, porque quanto mais nós formos aqui neste momento, nós podemos atuar com mais intensidade neste campo. Eu vou pedir que a gente faça um breve momento para nos conectarmos com o comando da luz, com o comandante Assa Cheirano, com todos os outros comandos que trabalham a serviço nesse planeta. Que nós possamos, neste momento, estarmos conscientes do papel que desempenhamos e que possamos, com o nosso coração aberto, pleno de felicidade, atuarmos da melhor forma possível, abordando todos os aspectos do nosso ser que precisam ser transmutados para sermos ainda mais contribuição no planeta. Conscientes que estamos de todos os códigos que estamos recebendo e que estão sendo ativados, para que juntos possamos dar um novo passo, expandindo neste planeta a paz, a harmonia, o amor, a gentileza, a felicidade e a alegria. E assim é. Gratidão. O que nos mobiliza a fazer este movimento durante o Carnaval? Durante o Carnaval é liberada uma quantidade imensa de energia que ela se manifesta de uma forma densa, porque é proveniente dos excessos, dos desequilíbrios e de muitas emoções exacerbadas. Aqui eu vou fazer um parêntese
de que não há nada errado. Apenas é isso que se processa neste momento, e nós podemos olhar para isso de um ponto de neutralidade, sem nenhum julgamento, apenas fazendo aquilo que nos cabe. Por outro lado, também existe um outro contraponto energético, que é a alegria, a celebração, a conexão. Muitas pessoas aproveitam essa época de carnaval para se unir à família, para estarem juntos num momento de alegria, de conexão, celebrando, né, por estarem juntos. Então, a gente tem esse contraponto. E está tudo bem, né? O que acontece é que nós temos alguns indicadores da energia que é mobilizada durante o carnaval. Essa mobilização é uma mobilização que vem de um espaço do inconsciente coletivo, que vem de muitas mentes que ainda estão atuando através do véu da inconsciência, e a gente sabe, a gente percebe, né, que durante o carnaval aumenta-se o número de brigas, de acidentes, violência, né? Isso tudo é um deflagrador de energias densas. Durante o carnaval existe o uso abusivo de álcool, de drogas e outros excessos. Nesse momento é como se não tivesse nenhuma restrição. Tudo é permitido. Novamente, aqui sem nenhum julgamento, apenas uma análise do que acontece. E a gente também percebe que depois do carnaval, muitas pessoas sentem extremo cansaço físico e fadiga emocional. Não só aqueles que participaram ativamente das festividades, né? Esses que estiveram trabalhando intensamente a sua questão física e emocional, mas também aqueles que estiveram, como é que eu posso dizer aqui, por trás do palco, né? Ou até bastante afastados do palco, mas que de alguma forma têm sensibilidade e se sentem tocados e drenados por essa energia mais densa. Então, as pessoas que são mais sensíveis, elas percebem essa mudança na atmosfera durante esse período. Não nós, não só nós que estamos aqui, não só nós que já temos um certo nível de consciência, mas muitos seres, né, muitas pessoas que têm uma abertura, né, de percepção energética, que embora sinta isso, não se dá conta de que é proveniente deste movimento externo das energias coletivas. Ok. E então, a proposta desse encontro nesses 4 dias é exatamente trazer clareza sobre o nosso papel nesse contexto e expandirmos a nossa consciência a ponto de transbordarmos as energias da paz, da harmonia, do amor, da prosperidade, da beleza, para todos os seres que estejam com seu campo aberto para receber. E não só para todos os seres, mas e principalmente para a Gaia. Porque nós, sendo os transformadores da energia, a partir da nossa intenção e da emanação consciente, nós fazemos essa transformação. Nós estamos compostos aqui, que estamos assistindo ao vivo, né, formamos uma egrégora, mas como a gente sempre traz essa questão do tempo e espaço que não existe, significa que todas as pessoas que acessarem esse vídeo, ou seja, em qualquer momento, ela também está fazendo parte dessa egrégora e ela também pode ativamente participar da emanação da energia, mesmo que o carnaval já tenha passado. A intenção coletiva é uma ferramenta poderosíssima
para transformar as energias densas em luz. E nós, muitas vezes, não nos damos conta disso. Seja nas nossas vidas privadas, seja quando a gente olha para o coletivo. Se nós começarmos a tomar consciência dessa força, desse poder, dessa ferramenta na transformação das energias densas em luz, tudo muda. Porque imagine que em pequenos momentos da nossa vida, onde surge qualquer desavença ou qualquer ponto de vista que seja contrário, às vezes nós não estamos envolvidos, mas nós vemos alguma coisa que está acontecendo. Nós, como transformadores e como pessoas já conscientes da sua luz, nós podemos atuar indiretamente, enviando amor e luz para aquela situação, para aquelas pessoas que estão envolvidas no conflito. E aí vocês imaginem que a gente hoje vai fazer isso para esse mundaréu de gente, né, que está nas ruas, esse mundaréu de gente que está vivendo essa experiência de um carnaval onde existem muitos conflitos. Aí, eu estava me lembrando, né, e fui olhar, claro, né, essa questão da comprovação da atuação da energia. O quanto nós podemos interferir a partir da nossa intenção em sistemas vivos. Aqui a gente considera os seres humanos, os indivíduos, o coletivo, assim como resultado de concentrações humanas para orar ou meditar. E aí nós temos vários estudiosos, vários grupos que pesquisaram, mapearam, mediram, comprovaram que isso é uma verdade. Isso não vem de um campo holístico, isso não vem de um campo onde a gente imaginou simplesmente. Isso existe realmente. Nicolas Teles fala, né? Tudo é energia, frequência e vibração. Se queremos compreender o universo, basta pensarmos em termos de energia, frequência e vibração. E nós estamos sendo convidados pelos seres das estrelas o tempo inteiro a olharmos por este prisma. Né? E aí eu estava me lembrando dos experimentos do Dr. Masaharu Emoto com a água. Não sei se vocês se lembram, né? Com os cristais de água. A primeira vez que eu vi essa experiência dele foi no documentário. Deixa eu ver se eu me lembro o nome. Não foi a Lei da Atração, não. Foi O Segredo. O Segredo. Tem uma passagem na qual a personagem está numa estação, se não me falha a memória, de trem ou de metrô, e ela vê as fotos dos cristais de água, onde ele, nas experiências dele, ele coletou água de diversos locais, de locais distintos, diversos tipos de água, né, ele analisou, e essas amostras ele colocou em microscópio e as analisou, né, de outra forma. Depois, o que foi que ele fez? Ele colocou num congelador e retirou, né, essa pequeníssima quantidade de água. E quando ele olhou no microscópio, ele viu que elas tinham formas diferentes. Algumas formavam lindos cristais, outras eram disformes, né? Eram feias e disformes. Então, ele foi analisar que tipo de água era cada uma, e ele viu que nascentes, limpas, água de determinada origem, trazia esses cristais em si mesmos, né? E águas que estavam contaminadas, elas tinham uma aparência disforme. E apesar desse experimento,
ter esse resultado com a água que ele tinha coletado. Então, ele foi mais além, né? Porque ele pensou assim, se a água que eu coleto, e ao ser congelada, demonstra isso, será que a água reage a sentimentos, a intenção, a palavras? Então, ele começou a testar a água com palavras, com sentimentos. Então, ele colocava a palavrinha escrita lá, perto da água, e quando ele ia analisar no microscópio, ele via os cristais que estavam sendo formados a partir daquelas palavras. Então, se as palavras eram de amor, de paz, alegria, felicidade, elas formavam lindos cristais. Se ela não tinha essas palavras reconfortantes, ela tinha palavras como raiva, ódio, etc., elas ficavam disformes. E aí ele foi mais além. Ele começou a testar com músicas. E ele viu que quando a água era exposta a músicas clássicas, a músicas calmas, elas também formavam lindos cristais. Quando ela era exposta a música tipo heavy metal ou músicas mais densas, elas ficavam disformes. Por que eu estou falando isso tudo aqui para a gente? Isso tem tudo a ver com o que a gente vai fazer. Vocês imaginem que o nosso corpo físico tem mais de 70% de água. Assim como o nosso planeta tem 2/3 de água. Você imagine o mar de pessoas que existe neste planeta, onde cada elemento tem 70% de água. Olhando para nós, o que nós estamos vibrando, o que é que nós estamos criando no nosso campo a partir daquilo que nós estamos falando, sentindo, pensando, agindo, escutando. E o que é que a gente, no momento em que a gente tem a intenção de levar para o mundo emoções, sentimentos, pensamentos e palavras de amor, de carinho, de gentileza, o que é que a gente está fazendo? A gente está modificando o campo de todas essas pessoas. Então, a pessoa está lá, muitas vezes, desarticulada, e a gente está levando a paz. Para que no momento em que aquela pessoa se abre, ela receba. Tem muitos vídeos na internet, né, falando sobre... Falando, não, está demonstrando mesmo, né? Crianças que colocam o carocinho de feijão, que a gente fazia na escola, né, dentro do algodãozinho, e ele vai nascendo. Ou então coloca uma porção de arroz em cada copinho, né? Num copinho, todo dia você vai lá e diz palavras de amor. No outro copinho você ignora. E no outro você só diz palavras ditas ruins, né? Que tem uma energia mais densa. Cada um se desenvolve de uma forma. Aquela que recebe as palavras de amor, eles brotam, né? Ficam lindos. A que é ignorada fica numa situação bem desconfortável, bem triste. E as que recebem as palavras de insulto, digamos assim, elas ficam emboloradas, né? Não tem nenhuma serventia, né? Quando é o botãozinho, ele nem, a sementinha, ele nem brota. E aí eu me recordo que quando eu tomei conhecimento de todas essas informações, eu comecei a ter mais atenção a tudo isso. Inclusive, coloco nas minhas águas palavras as quais eu quero que a minha água fique impregnada, né? E ultimamente eu coloquei alguns símbolos, né, e alguns códigos de luz na minha garrafa d'água. Aqui está do lado da minha cama, aqui está aqui na minha mesa, para que a minha água esteja impregnada
dessa qualidade do código que está ali, certo? Então, o doutor Emoto, ele fez um trabalho maravilhoso, porque ele inspirou milhões de pessoas, e esse experimento dele é falado até hoje, né, por todos que têm conhecimento disso. Eu acredito que a grande maioria de vocês tem esse conhecimento. Vocês já ouviram falar? Me conta aí. Vocês já ouviram falar sobre esse experimento? Seja o carocinho de feijão, seja o arroz, seja a água. Eu acho muito interessante. Inclusive, quem tem criança, né, poderia utilizar desse recurso como uma ferramenta educacional, trazendo para a criança clareza, né? O que ela está verdadeiramente vivenciando a partir dos próprios pensamentos, das ações, dos comportamentos, na verdade. E aí, tem outros experimentos que eu achei assim, super interessantes, inclusive, eu de vez em quando citava um desses exemplos, que eu vou trazer para vocês também, porque assim, a gente vive nesse nosso mundo de expansão de consciência e a gente termina perdendo um pouco essa questão que a 3D ela está sendo, como é que eu posso dizer assim, preenchida, ela está sendo, vou usar um termo aqui mais forte, invadida, né, por almas que estão despertando, por seres que estão despertando. E eles chegam em todas as áreas, não é só na área da expansão da consciência, não é só na área do conhecimento, né, do autoconhecimento, em todas as áreas. Então, quando isso acontece, né, a gente vê um pesquisador que está lá pesquisando a água e de repente traz essa maravilha para a gente. E aí tem uma outra pesquisa que eu achei muito interessante, que é a da coerência cardíaca, né? A coerência cardíaca e sua influência no campo magnético. Essa pesquisa ela é direcionada por um instituto, que eu não me recordo o nome, né? Mas ele diz assim, a coerência cardíaca é um estado fisiológico em que o coração, a mente e as emoções estão alinhadas e em harmonia. Esse eu utilizo no dia a dia também, sinto a resposta de gratidão, alegria dos elementos. É isso mesmo. Nesse estado, né, de coerência cardíaca, o ritmo cardíaco se torna regular e ordenado, refletindo o equilíbrio entre o sistema nervoso simpático e parasimpático. E com isso, gera uma sensação de bem-estar, clareza mental e conexão com algo maior. Quem traz muito desse conceito da coerência cardíaca também é o Dr. Joe Dispenza, né? Esse instituto, ao fazer as suas pesquisas, ele descobriu que, entrando no estado de coerência cardíaca, nosso coração emite um campo eletromagnético poderoso e organizado. E eu achei lindo quando eles trazem essa colocação assim, organizado. Né? Organizado. Gente, um campo eletromagnético organizado, poderoso e organizado. Prestem atenção. Aí vocês todos estão aqui me falando, né, do quanto vocês também mudaram, né, com essa clareza, né, que foi trazida com relação aos pensamentos, às emoções, e como isso tudo interfere na gente, né? E aí, esse campo da coerência cardíaca, né, que ativa o nosso campo eletromagnético, tornando-o mais poderoso e organizado, ele também modifica o ambiente ao nosso redor. Significa dizer que o que eu trabalho em mim, eu modifico o meu campo eletromagnético e eu interfiro no que acontece à minha volta.
eu interfiro no campo coletivo, eu interfiro no campo planetário. E aí, a gente sabe já também, a partir de pesquisas, né, e de comprovações, de que o coração humano, ele gera um campo eletromagnético muito maior do que o cérebro. Tanto elétrico quanto magneticamente. E aí a gente começa a entender por que os seres das estrelas nos dizem assim, vai para o coração, atua a partir do coração, faz o movimento no coração, intenciona a partir do coração. Porque quando a gente trabalha a partir do coração, a gente está trabalhando com um poder magnético muito maior e muito mais elétrico do que quando a gente trabalha só com a mente. Só que aí, às vezes, a gente entra num conflito onde a gente acredita que para a gente estar no coração, a gente precisa descartar a mente. E a gente não precisa descartar a mente. A nossa mente, ela tem o papel dela. O que a gente precisa é alinhar o nosso coração com a nossa mente e sermos coerentes. É isso que faz com que a gente expanda. Porque, veja só, a mente ela tem o campo eletromagnético dela com uma certa frequência, uma certa vibração, uma certa expansão do seu campo. O coração tem maior do que a mente. Se eu uso só um ou outro, eu estou fazendo o quê? Eu estou dividindo a minha condição. Entende? Quando eu posso simplesmente somar, incluir, porque o processo de ascensão planetária é um processo de inclusão, não é um processo de exclusão. Aí a gente tem o campo magnético da Terra, que também emite uma frequência. Ele também tem, né, a sua parte elétrica e a sua parte magnética. Né? E o coração humano e o coração da Terra, eles estão interconectados. Quando muitas pessoas entram em estado de coerência cardíaca, isso pode influenciar o campo magnético da Terra, criando um efeito de ressonância. Ficou claro, gente? Eu acho isso tão lindo, eu gosto tanto desse experimento. E aí, a gente teve vários eventos que foram medidos. Né? Teve um projeto chamado Projeto de Intenção Global, que estuda ainda, né? Como a coerência cardíaca coletiva pode afetar o campo magnético da Terra e promover paz e equilíbrio no planeta. Aí o que foi que eles fizeram? Eles instalaram sensores chamados magnetômetros em locais estratégicos ao redor do mundo para medir as mudanças no campo magnético da Terra em resposta a eventos globais de meditação coletiva. Que é isso que a gente vai fazer aqui agora. A gente vai mudar o campo do planeta a partir da nossa meditação que a gente vai fazer seguir. Tá? Esses magnetômetros instalados, né, serviram para dar embasamento à pesquisa. Né? Quando teve meditações coletivas, durante eventos de meditação global, como, por exemplo, o Dia da Paz Mundial, esses magnetômetros registraram mudanças significativas no campo magnético da Terra. E essas mudanças coincidiram com o aumento da coerência cardíaca coletiva. Então, os eventos globais de meditação que foram mensurados a partir dessa medição, né, foram mensurados,
Foram vários, não foi um só, não foi uma coisa isolada, não. Eles realmente se dedicaram e fizeram estudos, né? E a gente percebe também que quando existem grandes momentos de comoção coletiva, como desastres naturais, eventos históricos, o campo magnético da Terra também apresenta alterações, sugerindo uma conexão entre as emoções humanas e o planeta. Então, assim, se isso tudo está comprovado, por que a gente ainda está teimando, né, e não fazendo o nosso papel de transformadores da frequência que nós viemos fazer? E aí, a ressonância Schumann, que é o batimento cardíaco do planeta, sofre alterações toda vez que existem movimentos meditativos coletivos ou de oração, e quando existem eventos que fazem grande comoção coletiva, né? Então, a gente vai utilizar isso de forma a trazer mais consciência para o nosso trabalho de meditação que a gente vai fazer aqui durante esses 4 dias. E aí tem um outro evento que é o efeito Maharishi. Não sei se vocês já ouviram falar? É uma teoria que ela diz o seguinte: quando um grupo atinge um determinado tamanho, aproximadamente a raiz quadrada de 1% da população de uma área, ele pode criar um efeito de campo de coerência, que se espalha pela sociedade, reduzindo tensões e promovendo a paz. E aí a gente tem esse livro que a gente está fazendo agora, a leitura, que é Vivendo na Consciência, de Drunvalo Melchizedek, né? Que ele demonstra logo nos primeiros capítulos, né, o efeito da meditação do Merkabah no clima, na limpeza da poluição, né? A Neucina, a gente muda esse campo eletromagnético da Terra com nossas mudanças de comportamento para melhor. Nosso pensamento influencia positivamente ou não. Com certeza, a gente começa num movimento de transformação individual, a gente começa mudando nossos pensamentos, nossas ações, nosso comportamento, nossas atitudes, nossos sentimentos, nossas emoções, e a gente vai mudando tanto que a nossa frequência vai mudando. E aí a gente vai se conectando com outros níveis frequenciais mais altos que vão crescendo exponencialmente, né? E não tem como ser diferente. Não tem como ser diferente. Aí você diz assim, mas a quantidade de pessoas que hoje estão vibrando na luz é muito menor do que a quantidade de pessoas que ainda estão adormecidas. Sim, verdade. Entretanto, não é o número de pessoas, é a qualidade da frequência com que estamos vibrando que faz a diferença. Lembrem que sempre foi falado assim, que o planeta, para fazer esse grande processo de transição planetária, ele precisava de um quociente mínimo de pessoas. E esse quociente mínimo de pessoas já foi atingido. Não tem como voltar atrás. Esse quociente já foi atingido. E agora ele só cresce. Ele só cresce. Até porque, à medida em que nós crescemos em número de seres despertos e com a consciência expandida, o número de seres que estão deixando o planeta, que ainda estão adormecidos, acontece simultaneamente. Então, à medida em que nós crescemos, né, e esse número vai diminuindo, vai chegar um momento em que a Terra estará totalmente transformada. Mas tem um exemplo que eu gosto muito, que aconteceu nos Estados Unidos, né, que foi a redução dos crimes em Washington. Acho que, se não me falha a memória, foi em 1993, né? Eram 4.000 meditadores que se reuniram em Washington, D.C., durante o verão, para meditar com o objetivo de reduzir a violência na cidade.
E o resultado foi que, durante o período da meditação coletiva, os crimes violentos na cidade diminuíram 23,3%. E esse estudo ele foi publicado. Há muito tempo, eu já falava desse evento, porque quando eu li pela primeira vez, isso me marcou muito. E eu fui buscar essa informação para trazer com mais dados e informações para vocês, né? Também tem estudos no Oriente Médio, né? Durante o conflito no Líbano, né? Grupos de meditadores se reuniram em Israel para meditar pela paz na região. Gente, o nível de conflito diminuiu 48%. Vocês sabem o que é 48%? É quase a metade. É quase a metade. Isso é muito. Aí vocês vejam o poder que a gente tem quando a gente intenciona e a gente faz o movimento. Então, tem muitos outros exemplos, né? Mas o que eu quero mesmo é que a gente coloque em prática. Porque não adianta eu trazer para vocês essas informações todas, esse conhecimento, e a gente não fazer nada, né? Vamos aproveitar, chamar os nossos amigos, compartilhar com eles, para que possam estar aqui com a gente fazendo este movimento juntos. Juntos. A Nelcina falando aqui que usa esse conhecimento com as orquídeas. Elas agradecem ficando vendidas e dando flores lindas. Gente, eu sou louca por orquídeas, né? Vocês sempre veem que eu tenho uma orquídea comigo. E quando eu morava em Portugal, eu queria muito ter um orquidário. Mas com frio, né, não dava para elas ficarem do lado de fora em determinadas épocas do ano. E eu tinha um projeto de fechar uma área e tal e fazer um orquidário. Mas não fiz. Aí cheguei aqui no Brasil, um dia eu viajei, quando eu voltei, minha filha tinha feito um orquidário para mim. Então, assim, hoje eu tenho um orquidário. Então, todas essas orquídeas que vocês veem aqui, quando elas perdem as flores, né, elas vão para esse orquidário e está crescendo absurdamente, né, porque não cresce só a que eu comprei, né, elas dão filhotes, e os filhotes vão se multiplicando, se multiplicando, se multiplicando. E é muito lindo de ver. Teve um período em que quase todas estavam floridas e eu tirei fotos lindas delas. Mas voltando aqui para o nosso carnaval, para a nossa meditação, né? Vamos resumir da seguinte forma. O nosso corpo, composto por 70% de água, o planeta, 2/3 de água, nós, tomando consciência de que nós somos transformadores da energia, que nós mobilizamos intencionalmente a nossa energia de forma a atuarmos no campo planetário e no campo coletivo, né, nós vamos meditar entrando em ação, fazendo a transformação dessa energia. Não são os nossos cientistas que trazem essas informações, não só são eles, né? Os seres das estrelas estão sempre nos falando sobre a importância da nossa frequência, trazendo mensagens orientativas, e a nossa ciência apenas comprova o que eles estão dizendo. Isso, para mim, é só uma validação. Mas, no meu ponto de vista, sim, essa comprovação ela ainda é muito incipiente, tendo em vista tudo o que acontece por trás, no nível extrafísico, onde nós não conseguimos ainda captar. Então, a gente faz, a partir do espaço do nosso coração, levando essa intenção de amor, de paz, de tranquilidade a todos os seres que estão neste planeta, para que Gaia, né, se equilibre do ponto de vista de harmonizar tudo isso que está acontecendo, e a gente simplesmente entregue.
sem querer controlar o resultado. Então, vamos meditar? Vamos fazer uma pequena conexão, convocando para isso os nossos irmãos das estrelas. O comando da luz. Vamos todos fechar os nossos olhos, levar atenção para o nosso coração. A partir da nossa respiração, a gente vai inspirando amor e ativando o nosso coração. E do nosso coração, a gente vai expirando paz, levando para o planeta, para todos os seres. E vamos nos conectar com a água. Vamos sentindo-nos sendo banhados por jatos de luz, microesferas que atuam diretamente em todo o nosso potencial de água no nosso corpo, todos os nossos sistemas, células, moléculas, ativando e ampliando essa sensação de paz, de harmonia, de alegria. E vamos respirando calma e tranquilamente, amor e paz. O nosso coração transbordante, toda a água do nosso corpo, completamente conectada a essa frequência. Nós vamos começar a expandir o nosso campo. Vamos expandir o campo a partir do nosso coração para fora, em todas as direções. Expandir em todas as direções. E vamos sentir que à medida em que nós vamos expandindo, nós vamos nos conectando à grande malha magnética do planeta. Esta malha vai crescendo, 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 crescendo. Nós vamos começando a perceber em volta de todo o planeta. E vamos acendendo a nossa luz. E vamos recebendo mais ativações desta grade, que por sua vez está conectada às naves que estão conectadas ao comando da luz, que estão conectados ao grande sol central, que estão conectados às outras fontes de luz existente em todo o cosmos. E essa grande malha que expande, 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 aciona em nós a compreensão do quanto podemos ser os transformadores, os transmutadores. E os nossos corações, todo o nosso ser transborda de amor,
num espaço total de neutralidade, envolvendo todos os seres, estando nós sustentados por toda essa hierarquia da luz, completamente ancorados em Gaia. Nós sentimos como estamos contribuindo com a harmonização e o apaziguamento de todas as energias. E à medida em que adentramos mais neste espaço profundo de doação, de amorosidade, de neutralidade e de expansão, nós crescemos mais e podemos doar mais. E sentimos a chuva cristalina de gotículas harmoniosas à volta de todo o planeta, que ao tocar em cada superfície humana e não humana, é absorvido instantaneamente microcódigos luminosos de luz, prontos para serem ativados ao menor movimento de aceitação por parte daquele que o recebe. E Gaia, molhada por esta chuva, linda chuva de amor, tem condições de florescer ainda mais a harmonia, pois transmite a cada ser, a partir do contato que cada um tem com ela, esse espaço de harmonia, esta vibração que preenche a todos, e a sua frequência está em coerência com o nosso coração, e o nosso coração em coerência com o coração de Gaia. E os nossos campos eletromagnéticos, todos interconectados, vibrando numa única pulsação de amor, numa única pulsação de paz, numa única pulsação de alegria, numa única pulsação de felicidade, de harmonia e, sobretudo, de gratidão. Gratidão por estarmos aqui, por termos vindo ao planeta. Gratidão por estarmos descobrindo o nosso propósito. Gratidão por estarmos atuando de acordo com o nosso propósito. Queridos e amados, lindos seres que encontram-se humanos, é lindo de observar a abertura que se permitem para serem cada vez mais trabalhadores e transmutadores da luz neste planeta. As nossas egrégoras sentem-se muito honradas em trabalharmos juntos, pois vocês atendem calorosamente aos chamados que fazemos. E lhes dizemos que este é um grande poder
do qual vocês estão apenas começando a se apropriar, mas que ele crescerá cada vez mais, no qual vocês se colocarem a serviço do seu próprio ser, do seu próprio propósito, a serviço do coletivo, a serviço da ascensão planetária. Lembrem-se, gravem nos seus corações que vocês podem, porque vocês são aqueles que vieram fazer este movimento no planeta, neste momento. Não se encolham, não se escondam. Abram-se e assumam-se nessa fortaleza maravilhosa de luz que vocês são, abrindo-se para abarcar o todo e estarem junto conosco nesse serviço grandioso, a serviço da fonte criadora, a serviço daquilo que está escrito, daquilo que está determinado para acontecer. Nós agradecemos, honramos o seu caminho. Com gratidão, os pleiadianos no comando da aliança. E assim, meus amores, nós podemos ir retornando, tomando uma respiração. Respirando tudo isso que nós recebemos. Vamos lembrar da nossa frase inicial. Você é um agente de transformação. Você é luz. E ao acendê-la, você modifica todo o contexto. Então nós estivemos aqui, fizemos este trabalho, modificamos todo o contexto a partir do nosso movimento da luz. E vamos treinar todos os dias para sermos esses agentes transformadores. Não é só transformar a energia do carnaval, é transformar todas as energias em uma celebração consciente, focada no amor e na união. Que nós possamos ser aqueles que estão todos os dias praticando a gratidão e a gentileza. Que a gente seja um incentivador junto aos nossos familiares, aos nossos amigos, aos nossos conhecidos, a todos os seres que passarem por nós. Então, se sentirem de compartilhar essa live, façam, abram-se para isso, para que sejamos ainda mais contribuição, para que outras pessoas também possam acessar essa energia. E no último dia a gente vai falar de um exercício para manter a frequência alinhada após o carnaval. Que delícia! Deixa eu botar aqui vocês. Que bom! Me contem aí, vocês conseguiram entrar na frequência? Eu fico tão feliz quando a gente consegue fazer esses processos de liberação, de sutilização. Gratidão, gratidão, gratidão a todos vocês que estiveram aqui até agora. Lembrando para vocês que amanhã a gente tem o nosso segundo encontro. Segunda a gente tem o terceiro e terça a gente finaliza no quarto encontro. E quarta-feira a gente tem o início do Ser em Expansão, atualizando-se, Ser em Expansão 2025 atualizando-se,
trabalho, um projeto, no meio da Marisa e da Lina, de 12 encontros, onde a gente fará muita expansão, sustentados pelo comando da luz e sustentados pela hierarquia angélica. Então, é a primeira vez que a gente está acessando a hierarquia angélica a partir dos orfanins. Então, sintam-se acolhidos e recebam dessa frequência. O link, para quem quiser, está aqui na descrição. Então, é isso. Um beijo no coração. Gratidão imensa, 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 imensa por estarem aqui comigo nessa egrégora que só cresce para a gente poder ser esses agentes de transformação, mudando todo o contexto. Beijo, gratidão.